Olá a todos, vamos agora nesta semana meditar na primeira e na segunda carta de Pedro, o que essas cartas têm a nos dizer sobre a masculinidade bíblica. Semana passada a gente começou em Tiago, entrou um pouquinho na primeira carta de Pedro, mas nessa semana vamos nos concentrar aqui na primeira e na segunda mesmo. E logo no capítulo 4, a gente tem no comecinho dele o seguinte, Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então, o que Pedro está nos lembrando aqui? A nossa vida cristã é diferente da vida dos perdidos, da vida daqueles que são ímpios, condenados. Porque nós levamos em conta o sofrimento de Cristo e nós, então, decidimos abrir mão dos desejos da carne e das paixões mundanas para viver esse padrão de Cristo. E nós sabemos que as pessoas do mundo vivem nessas orgias entregues à imoralidade. E nós sabemos que Deus vai julgar essas pessoas. Deus vai julgar a todos nós. Essas pessoas serão condenadas porque decidiram se entregar a esse tipo de vida, a esse modelo de experiências imorais e cada vez mais controladas pelo pecado. Então esse texto aqui do capítulo 4 é muito importante para a gente desde o começo, entender que nós somos diferentes. Nós vivemos de outro jeito. Nós vivemos a vontade de Deus. Depois, na segunda carta, logo no capítulo 1, a gente tem o seguinte, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vocês e em vocês aumentando, fazem com que não sejais mais inativos, nem infrutuosos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurem com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, o que ele está dizendo aqui é que nós temos muitas armas, muitos recursos para vencer o pecado. Nós temos o autocontrole, nós temos a perseverança nas promessas de Deus, nós queremos uma vida virtuosa, uma vida piedosa. Por isso a gente se livra da corrupção das paixões que há no mundo e nos dedicamos a essa vida maravilhosa, frutífera no reino de Deus. Então aqui já tem um aspecto positivo, Ele nos deu muita capacidade de viver essa plenitude de vida nele. Nós temos saciedade em Cristo Jesus. Nós encontramos nele tudo o que a gente precisa. E temos um caminho maravilhoso a viver aqui, de confiança nele, de desenvolver conhecimento sobre ele, de viver tudo isso na prática. Então há o que fazer. Nós temos uma tarefa, e ela é importante. E não é para perder tempo com imoralidade. Nós entendemos que são apenas paixões mundanas, são coisas passageiras, são coisas que não merecem nossa dedicação. Mas as coisas de Deus, sim.
merecem todo o esforço, né, com toda a vontade, como ele pede para a gente fazer. Depois, no capítulo 2, ele também fala isso. Ele fala o seguinte, ó, do versículo 1 em diante mesmo, né? Como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completas, tendo-as posto como exemplo quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os ímpios para o dia do juízo. Então aqui ele está nos dizendo que há pessoas que vivem na imoralidade, fingindo viver na vida cristã. Elas se entregam às suas paixões, mas mantêm uma capa, uma casca de santidade. E ele diz que o castigo, o juízo sobre essas pessoas está determinado já. Assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, uma cidade ímpia, perversa, de homens que já não tinham nenhum parâmetro sexual, se entregaram até mesmo à homossexualidade. Assim, e foram julgados, né? As cidades foram destruídas mesmo, completamente destruídas. Assim, Deus reserva para o julgamento futuro a condenação de todos aqueles que vivem na imoralidade, que vivem escravos desse tipo de vida. E aí, no versículo 10 em diante, também diz o seguinte, ó, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões, menosprezam qualquer governo, são atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam juntos convosco. Têm olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça e recebeu castigo pela sua transgressão. Então, ele fala que são como fontes sem água, né? E ele só detona essas pessoas, né? Porque são pessoas que estão vivendo abertamente na imoralidade. É como Balaão. Balaão é um bom exemplo a não ser seguido. Um homem que conhecia Deus, conhecia o poder de Deus, mas valorizava muito mais o seu lucro, sua vontade de ganhar dinheiro sob promessa de maldição. E aí, como ele não foi autorizado a amaldiçoar o povo de Israel, ele trama um jeito de fisgá-lo em pecado, provocando eles sexualmente com mulheres moabitas, midianitas, para que elas fizessem eles pecar na imoralidade e na idolatria. E aí ele fala, é como Balaão, vocês acham que estão servindo a Deus, mas vocês estão servindo ao diabo, porque estão vivendo em função do adultério, da imoralidade, da escravidão ao pecado. E aí, para terminar, nós temos o capítulo 3, que diz o seguinte, amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo, e procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida,
para que vos recordeis das palavras que já foram ditas por mim e pelos santos profetas, os mandamentos do Senhor e Salvador, ensinado por todos os apóstolos, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Eles dirão: onde está a promessa da vinda de Cristo? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque eles se esqueceram de longo tempo. Antigamente houve céus e terra, mas que as águas do dilúvio, de acordo com a palavra de Deus, fez todo aquele mundo perecer, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, vão ser entesourados para fogo, reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E eu quero terminar com esse trecho, em que ele fala que algumas pessoas que querem viver na escravidão do pecado, falam: Jesus não vai voltar, esses papos dos crentes e tal, faz tanto tempo essa promessa, essas coisas, vamos viver o aqui e agora. E aí o apóstolo está falando assim: olha, o mundo já foi destruído uma vez e vai ser uma segunda vez. E Deus não está demorando, Ele só tem paciência. Ele está adiando esse período na nossa compreensão humana, né? Mas de fato Ele já tem o dia e a hora, Ele não está adiando nada. Mas Deus é longânimo, suportando todo esse mal para salvar, para ainda dar chance das pessoas se salvarem, entregando a vida para Ele, vivendo do jeito dele. Então, ouçam esse alerta, respondam a esse alerta com uma vida de santidade, de hombridade santa, de masculinidade sadia. Ficamos por aqui. Na próxima semana a gente entra então nas cartas de João. Até a próxima!